Uma pedrinha pendurada. Vamos falar um pouco sobre Cristiane, a líder. Há quanto tempo você se tornou desbravadora e veio a ser líder? Ontem foi uma investidura. Conta pra gente. Bem, ontem eu me investi em Líder Master avançado lá na AMAN, né? Foi uma experiência maravilhosa. Mas eu sou bebezinha ainda no desbravador. Eu entrei para a igreja no ano de 2000 e entrei para o desbravador em final de 2003, começo de 2004. Eu entrei só para acompanhar uma amiga no acampamento. E sem saber, sem perceber, eu comecei a fazer os quesitos, os itens do cartão. Em 10 meses eu completei o cartão de líder. E me investi no Campori Sul-Americano em 2005 em líder. Né? 2 anos depois eu me investi em Master, que eu fui fazendo cartão, porque eu vou cumprindo o cartão não para me investir, mas para poder não ficar parada, para ficar ativa e aprender mais para passar para os desbravadores. Todos os meus cartões eu faço com os meus desbravadores as atividades. E aí quando o cartão está pronto, eu deixo lá e eles começam a perturbar. Não, você vai entregar o cartão, você vai entregar. E esse meu agora eu entreguei por causa disso. E aí eu fui investida. E agora você foi investir em Líder Master avançado? É, Líder Master avançado. Primeiro você é desbravador, depois Líder Master. Líder Master avançado é a maior patente dentro do desbravador. E no caso aqui na Associação Rio Sul, quantas pessoas, ou seja, quantas mulheres têm agora este nível de liderança? Bem, homens temos poucos, agora mulher nós só temos uma, que é a Elisete Miranda, né? Mas ela estava para passar para a Associação Fluminense, eu não sei se ela vai mesmo ou se vai continuar aqui. Mas ela é a primeira líder master avançada e eu sou a segunda. Ok. Falando um pouco das especialidades, nós percebemos que você tem algumas especialidades que não é todo mundo que consegue fazer, né? Conte um pouquinho quais foram as especialidades mais difíceis que você conquistou. Bem, alvenaria, porque obra... Vira assim para poder mostrar na câmera. Tá. Nós temos alvenaria aqui. É alvenaria, porque você tem que fazer a obra, né? Levantar muro e tal. E aí você não é todo mundo que gosta dessa área. Eu particularmente... Vamos lá. Voltando para a alvenaria. Toca de mão. Mas como é que eu... Segura firme. Assim? Ela que vai mostrar. Tá, então vamos lá. Vamos lá. A primeira especialidade que eu recebi foi de pintura interna e externa, porque estava tendo obra na igreja e a gente começou a fazer pintura na igreja, pintando pelo lado de dentro, pelo lado de fora. Então, foram as primeiras que eu recebi. A alvenaria é uma que poucas pessoas se adaptam a fazer, porque tem que fazer a obra, tem que levantar um muro de 1 metro por 1 metro, saber a medida 3x2 e tal, como é que você vai fazer. E como eu já faço obra em casa, para mim é o normal, né? Eu faço a laje da minha casa, quem bateu fui eu junto com o pedreiro, então não teve problema. Mas é interessante porque pelo menos eu, nunca encontrei uma mulher que tivesse essa especialidade aí, né? E para mim é uma surpresa. Digamos que eu seja o pereirão lá da minha casa, né? Eu sou pai e mãe. Né, eu criei minhas filhas sozinha, então você tem que se adaptar e fazer de tudo. A parte elétrica sou eu que faço, toda a parte de casa, de estrutura, é eu que tenho que olhar, não tem jeito que não tem quem faça por mim. Agora, no desbravador, é importante que o líder tenha orientação, né, e ordem unida, porque são áreas que são muito carentes de você ter um instrutor qualificado para poder fazer. E como eu dei o exemplo antes, você pode fazer várias brincadeiras e várias coisas para ensinar essas especialidades para o desbravador, né? E depois você leva ele para o mato para poder ir treinar. Entendeu? Mas uma especialidade que é muito difícil, que aqui a gente tem dificuldade, é a liderança na selva. Quando eu fiz a liderança na selva, a gente foi para acampamento de resistência, né? Eu desloquei o quadril em um desses acampamentos, porque não é um acampamento só, você tem que saber como liderar um grupo dentro do mato. No mato as pessoas ficam estressadas, né? Cada pessoa age de uma maneira, você tem que saber identificar qual aquela que está entrando em pânico, qual aquela que está passando problema que você já tem que dar uma freada, qual que você pode puxar um pouquinho mais e não pode perder o ritmo, porque senão você não consegue chegar ao final no tempo. Então é uma especialidade um pouquinho complicada para fazer. Mas é uma especialidade que a liderança, acredito que elas devem ter, porque se ela se perde no mato com uma criança, a gente vê às vezes tantas vezes acontecer de pessoas, grupos que se perdem no meio do mato e às vezes chega a morrer porque não sabe se virar lá dentro, não sabe achar uma planta silvestre comestível, entendeu? Que é uma especialidade também que é difícil você ter uma pessoa para dar instrução, você não sabe encontrar o caminho, não sabe os marcos topográficos, você não sabe como se virar lá dentro, não sabe acender uma fogueira.
né? Infelizmente a gente encontra não só no Rio, mas no Brasil todo, líderes que não sabem fazer fogueira. Isso é perigoso, porque a noite cai, vai esfriar. Se você não tiver uma fogueira, você não se defende nem de animais e nem do frio, né? Então é importante a gente investir em qualidade, né, e preparo para esses líderes novos, porque as especialidades, elas não são só para encher faixa. Você comprar uma especialidade e botar na sua faixa é perda de tempo e é burrice. Porque na hora que você precisar usar, se você não souber, você vai ser envergonhado. Porque as pessoas vão dizer, você não tem isso na sua faixa? Então como é que você não sabe? Né? Então você tem que investir em preparo. Hoje a gente tem internet, caramba. Não tem como a pessoa não ser preparada, né? Você coloca lá o que você quer e você tem toda a instrução do que você precisa. Ok, vamos agora de respostas rápidas, tá bom? Maior desafio? Ser líder. É um momento marcante na sua vida com o clube? Quando eu subi a Serra do Vulcão, que eu estava chorando de dor por conta do problema ósseo que eu tenho e os meus bravadores estavam lá em cima, em pé, me esperando de pé e não montaram acampamento enquanto eu não pisei lá em cima. Momento marcante de salvação de almas? Olha, momento marcante de salvação de almas, quando um desbravador meu, que não tem ninguém da família adventista, disse para mim, eu quero me batizar, eu quero ser dessa igreja, eu quero ficar aqui. Eu vou ser desbravador até eu morrer. Um sonho? Um sonho que Jesus volte logo e a gente veja um monte de lencinho amarelo abrindo a mão, dizendo, vem Senhor que eu estou te esperando. E uma mensagem para os nossos desbravadores? Não desiste, porque é muito trabalho. Às vezes você pensa, caramba, não dá tudo certo, está tudo errado, a liderança não faz isso, não faz aquilo. Tudo serve como aprendizado. Por mais que esteja tudo errado, tudo serve como aprendizado. Então a gente não pode desistir, porque nosso objetivo é o céu. E se a gente desistir aqui, a gente esmorece, a gente enfraquece e a gente cai. Deus abençoe no seu ministério. Amém. Obrigada. E que isso sirva de exemplo também para todos os nossos desbravadores. Amém. Faz o finalzinho só de novo. O que eu fiz de errado? Nada. Faz o finalzinho de novo. Como é o finalzinho de novo? Que Deus te abençoe no seu ministério. Bateria descarregada. Ó, de outro ângulo. Aí eu olho para cá e olho para cá também? Não, tu olha pra cá. Ou... Só assim, né? Pronto? Deus te abençoe no seu ministério. Ah, agora você me quebrou todinho, eu esqueci.